Olá, eu sou Carlos Cirne e este é o quarto episódio da oficina Cinema em Cartaz. Aqui, em 12 episódios, a gente vai conversar a respeito da arte do cartaz na história do cinema. Nesse quarto episódio, a gente trata das tendências de design das décadas de 2000 e 2010, além do cartaz no cinema brasileiro. Com a evolução técnica nos anos de 1980 e 90, na década seguinte, os anos 2000, a tendência foi de que os designers se tornassem menos ousados e, portanto, menos notáveis, com resultados similares em sua maioria. O culto à imagem do astro continua em alta, assim como os grupos de amontoados em estrutura piramidal valorizam os grandes elencos. Ao final da década, uma tendência de conceito mais minimalista se desenvolve, o que pode ser conferido em cartazes como Batman, o Cavaleiro das Trevas, de 2008, Up, Altas Aventuras, 2009 e Enterrado Vivo, em 2010. Vamos ver alguns desses cartazes. A gente começa destacando 3 cartazes de origem latina, 2 argentinos e 1 espanhol, para mostrar para vocês um pouco do trabalho gráfico para esse tipo de filme. O cartaz de 9 Rainhas, depois o cartaz do Filho da Noiva e o cartaz de Fale com Ela, de Pedro Almodóvar. Os 2 primeiros são argentinos e o terceiro é espanhol. Na sequência, a gente mostra 3 trabalhos americanos de 3 filmes completamente diferentes: Johnny June, Sr. e Sra. Smith e O Segredo de Brokeback Mountain. São 3 histórias muito diferentes entre si, com 3 resultados gráficos muito interessantes também, sendo que tanto Mr. e Mrs. Smith e Brokeback Mountain fazem parte de um tipo de clichê, 2 tipos de clichê que a gente vai discutir um pouquinho mais adiante. Na sequência, a gente fala de uma sessão chamada Grindhouse, que nada mais era do que a exibição sequencial de 2 filmes produzidos pelo Tarantino e o Robert Rodrigues, um deles chamado Planeta Terror e o outro A Prova de Morte. Na realidade, isso foi exibido dessa maneira fora do Brasil. No Brasil, ela tinha, os filmes foram lançados em 2 produções separadas. Então, primeiro foi lançado o Planeta Terror e depois foi lançado A Prova de Morte, com 2 cartazes muito característicos também. Já mais para o final da década dos 2000, a gente destaca 3 cartazes muito bonitos de 2 filmes europeus e um filme americano independente. O filme francês O Profeta, o filme alemão Soul Kitchen e o filme norte-americano chamado Lunar. Os 3 são trabalhos gráficos muito bonitos que merecem bastante a sua atenção. A década de 10 do século XXI reitera o culto ao astro, com um grande rosto do protagonista dominando o cartaz, assim como os agrupamentos de muitos personagens que já vinham acontecendo nos anos 90 e 2000 e se reforçam ainda mais agora nos 2010, por causa dos elencos quilométricos das grandes produções. Vamos dar mais uma olhadinha, porque aqui a gente percebe também uma nota de humor aparecendo nas imagens e composições, apelando um pouco mais para a inteligência do público, assim como uma ligeira sofisticação estética do produto. Vamos ver. A gente começa com 3 cartazes bastante icônicos do período, um deles da Rede Social, o outro do Cisne Negro e o terceiro de Argo. São 3 filmes que tinham seus protagonistas muito fortes e, portanto, abusam da exposição de suas imagens. Na sequência, a gente fala de 3 filmes cuja linguagem visual são muito fortes e os cartazes reiteram bastante esse trabalho. Um deles é A Origem, que é um show de efeitos visuais, e o cartaz já deixa isso um pouco perceptível. Depois a gente tem O Deus da Carnificina, que é uma peça de teatro filmada num ambiente claustrofóbico, onde 2 casais se digladiam do começo ao fim da ação. A exposição de suas imagens muito coloridas no cartaz reforça esse conceito. E o terceiro faz parte daquele grupo de imagens amontoadas que a gente chama quando praticamente o elenco todo está desenhado no cartaz, aqui uma composição diagonal, reforçando um pouco mais
a questão da ação e do teor lúdico do filme, que é o caso do Hugo Cabret. Outros 3 bons exemplos do período são os cartazes de Garota Exemplar, Homens, Mulheres e Crianças e o Grande Hotel Budapeste. Garota Exemplar traz toda a trama de suspense que envolve o filme, com a imagem etérea da garota que desapareceu por trás da imagem do marido, que se torna um dos suspeitos de sua morte. Homens, Mulheres e Crianças faz uma ilustração muito colorida, mas um colorido muito pesado, muito escuro, porque o filme todo é baseado no conceito de rede social, os problemas que isso pode acarretar numa família de classe média, e a imagem reforça bastante isso. E o Grande Hotel Budapeste faz uma brincadeira com um quadro de avisos antigo, onde cada uma das fichas é a imagem de uma das personagens do filme, num resultado muito interessante, porque remonta à época em que o filme retrata. Outros 3 belos cartazes do período são de Perdido em Marte, Animais Noturnos e Moonlight. Perdido em Marte, Animais Noturnos e Moonlight, os 3 fazem bastante uso da imagem estourada do seu protagonista, sendo que o Perdido em Marte traz no reflexo do capacete a imagem justamente do planeta onde o astronauta está abandonado. Já Animais Noturnos tem uma sombra vagando por sobre a imagem da protagonista. E Moonlight, provavelmente o cartaz mais bonito de toda a década de 2010, faz uma colagem com a imagem dos 3 atores que interpretam o protagonista em 3 idades diferentes, desde garoto até a versão adulta, mas uma montagem tão absurdamente bem feita que, numa primeira olhada, você tem a impressão de que se trata da mesma pessoa, e são 3 atores diferentes, repare. Outras imagens marcantes do período incluem o cartaz de La La Land, que foi a grande surpresa do final da década, com um filme musical original e extremamente bem recebido tanto por público quanto por crítica, e a versão 2049 de Blade Runner. Aqui a gente compara os 2 cartazes para dar uma ideia do tipo de linguagem que se tentou alcançar com cada um dos 2 resultados. A história do cartaz no cinema brasileiro segue quase que igualmente o processo do cartaz no cinema mundial. Como acontecia em todo o mundo, a incipiente indústria cinematográfica enfrentava muito mais demanda do que oferta, e tudo que era produzido era consumido imediatamente por um público ávido de novidades. O cartaz, a princípio não específico, que documentava as exibições e não os filmes, acaba se tornando mais objetivo, apresentando os filmes e seus astros. Como também acontecia nos filmes estrangeiros, os cartazes acompanhavam os filmes em suas praças de exibição. Os estilos de composição privilegiavam, a princípio, imagens genéricas dos filmes, evoluindo rapidamente para o culto do astro, como também acontecia fora do país. A gente começa com 2 exemplos dos mais antigos cartazes do país, um deles A Filha do Advogado, de 1926, e o outro Tesouro Perdido, de 1927. Outros 3 exemplos são os cartazes de Ganga Bruta, Onde a Terra Acaba e Alô, Alô, Carnaval. Reparando que neste terceiro, Alô, Alô, Carnaval, o destaque já fica por conta daquela que já era um grande sucesso no Brasil e depois viria a se tornar um fenômeno mundial, que é Carmen Miranda. Neste ponto, a gente já tem um destaque para a figura do astro. Repare que quando a noite acaba, no cartaz, basicamente você tem a figura de Tônia Carreiro, que era a protagonista. Já Tico Tico no Fubá traz com o mesmo peso a imagem de Tônia, Anselmo Duarte e de Marisa Prado, que são os 3 protagonistas do filme. E a família Lero Lero, com bastante destaque para Walter Dávila, que era o grande nome nesta comédia. Com o desenvolver dos recursos gráficos, a qualidade do produto cartaz aumenta, com ênfase no trabalho artístico revolucionário dos artistas gráficos brasileiros, especialmente nos anos de 1960. Nesse período, estendendo-se até os anos 80,
reina quase absoluto o ilustrador Benício, que dos romances Pulp Fiction migrou com seu traço inconfundível para cartazes cinematográficos, em especial das comédias eróticas dos anos 70. Repare nesses 3 característicos exemplos, que são Rio, Zona Norte, A Grande Vedete e O Grande Momento, um dos cartazes de linguagem mais moderna de todo o período. Outros 3 muito icônicos são Bahia de Todos os Santos, A Morte Comanda o Cangaço e Barra Vento, um belíssimo trabalho gráfico de ilustração para esse filme. O cartaz de Jacatatu, um dos filmes em Mazzaropi, O Pagador de Promessa, talvez o filme brasileiro mais premiado no exterior, e Os Cafajestes, também tinha uma linguagem bastante moderna para o período e bastante contundente, como o próprio filme. Mais 3 exemplos, com Vidas Secas, a primeira versão de Bonitinha Mais Ordinária e o cartaz de São Paulo Sociedade Anônima, o primeiro filme de Sérgio Persson, que retrata bastante bem toda a estética do filme no seu cartaz. Aqui 2 exemplos extremos, uma imagem muito simples, uma imagem muito elaborada e uma imagem absolutamente sintética, que é Todas as Mulheres do Mundo, Macunaíma, com todos os personagens importantes do filme retratados numa ilustração muito divertida, e A Mulher de Todos, de uma simplicidade espartana. Aqui, com reforço das cores nacionais, uma grande brincadeira em termos de cartaz, que é O Homem do Pau Brasil, que faz até um trocadilho de gosto duvidoso com o logotipo do filme. Depois, Bar Esperança, que aposta na imagem de seus 2 protagonistas, Marília Pera e Carvana, e Vai Trabalhar Vagabundo 2, que também reforça a questão dos seus protagonistas e também fazendo uso do verde e amarelo com bastante força. Aqui 2 filmes da chamada retomada do cinema brasileiro, Carlota Joaquina e O Que É Isso, Companheiro, com um detalhe interessante, que é O Que É Isso, Companheiro, com 2 cartazes diferentes, o de uso nacional e o de uso internacional, que praticamente só mostra o astro americano Alan Arkin. Aqui 3 cartazes de Central do Brasil, o brasileiro, onde Fernanda Montenegro aparece deitada no colo do garoto, que é co-protagonista do filme, Vinícius Oliveira, o cartaz americano, Central Station, e o cartaz espanhol de Central do Brasil, também reforçando a presença de Fernanda, mas aqui com um tom mais terroso, dando um clima mais quente para o filme. Aqui, já no começo dos anos 2000, 3 cartazes muito marcantes do período, que são Bicho de 7 Cabeças e Abril Despedaçado, ambos estrelados por Rodrigo Santoro, e Amores Possíveis, uma comédia romântica muito bonita do período também, com Murilo Benício e Carolina Ferraz interpretando vários casais possíveis. Aqui a gente já começa a ter cartazes com trabalhos gráficos extremamente elaborados, como é o caso de Tatuagem, Casa Grande e Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que faz inclusive uma brincadeira entre imagem fotográfica e ilustração, muito bonito e muito interessante. Aqui 3 cartazes do mesmo filme, com ênfase nos 3 protagonistas, que é o caso de Praia do Futuro. Mais 3 trabalhos bastante diferentes entre si, mas os 3 muito bonitos, que são o cartaz de Aquários, Corpo Elétrico e o Grande Circo Místico, cada um com sua linguagem muito adequada, todos eles aos seus produtos. E aqui 2 exemplos bem recentes, ambos com o culto do astro, explorados de maneira completamente diferente. No caso, Hebe, a Estrela do Brasil, com Andréa Beltrão emulando a figura da grande apresentadora da TV brasileira, e Pacarrete, que tem a imagem da bailarina tomando conta de todo o espaço do cartaz. No próximo episódio falaremos dos designers internacionais de cartazes. Eu espero você. Até lá. A oficina Cinema em Cartaz foi viabilizada com recursos do Prêmio Alcides Mesquitinha, da Secretaria de Cultura de Santos, a partir da Lei Aldir Blanc. Muito obrigado.